Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Estou bastante feliz de iniciar uma nova playlist aqui no nosso canal do YouTube, porque há algum tempo, eventualmente, a gente comenta, principalmente dentro do grupo Aprendizes do Evangelho, a gente tem um grupo no WhatsApp também, a gente pede a participação de vocês que acompanham o canal, acompanham os vídeos, porque a depender das perguntas que surgirem, a gente pode direcionar melhor o aspecto da nossa fala para atender ao que os corações desejam ouvir, apesar de tanto conteúdo disponível aí no YouTube, já que nós nos propomos a também contribuir de alguma forma, a gente pode contribuir a partir das dúvidas que surgirem. E a Letícia, uma das aprendizes, topou começar aí esse vídeo de dúvidas e ela gravou para a gente uma pergunta, uma das dúvidas dela, que eu vou começar respondendo nesse vídeo, ela gravou outras duas dúvidas que eu vou dar sequência em vídeos posteriores. Desde já agradeço muito a Letícia pela participação e aviso que quem quiser fazer alguma pergunta não precisa necessariamente gravar um vídeo para aparecer aqui, pode simplesmente fazer a pergunta e eu gravo uma resposta, ou então meu pai, ou a gente faz uma conversa, a depender do tema que for. Então vou compartilhar aqui com vocês o vídeo dela, para que vocês acompanhem qual foi a primeira dúvida. Vamos lá. Olá, me chamo Letícia Rosa, sou uma das aprendizes e tenho algumas dúvidas. Uma delas é: por onde eu começo? Assistindo filmes, lendo alguns livros ou indo até numa casa espírita? Porque, por mais que nós pesquisamos na internet, para nós que estamos começando, ainda eu acho muito vago, nada muito certo. Então, por onde começamos? Bom, eu não acho essa uma pergunta tão fácil de responder, porque são muitas possibilidades, são muitas vertentes. Mas é importante destacar que o que a Letícia falou sobre ser difícil o começo, eu concordo, é uma dúvida, inclusive, recorrente das pessoas, porque, como eu comentei no início do vídeo, o YouTube está repleto de informações. Porém, nem sempre essas informações são confiáveis, e tanto existem pessoas falando de forma sólida com relação ao espiritismo, também tem muito desvio do que realmente seja o espiritismo. Então, se você pesquisar, você vai ver lá, o espiritismo é uma farsa, porque Chico Xavier é uma mentira, porque afinal o YouTube está lá aberto para qualquer um falar o que quiser, e fica difícil para quem não conhece conseguir separar as melhores informações. É, Desde já, eu já deixo uma dica para quando forem pesquisar, especialmente vídeos no YouTube. Primeiro, verificar a quantidade de pessoas inscritas naquele canal, porque algumas pessoas já são famosas, né? Já costumam fazer vídeos, e mesmo quem está começando, quando a pessoa fala coisas consistentes, ela adquire uma quantidade razoável de seguidores, principalmente quando o vídeo é bem feito, né? Os nossos aqui são informais, são sem edição, mas quando eles são bem feitos, adquirem os seguidores e, principalmente, vejam os comentários, porque a depender dos comentários que você vai verificar, você vê que é realmente é, um fornecimento sério de informações a respeito da doutrina espírita. Tá. Segundo passo, né? Uma vez que a gente já comentou aí sobre como, de certa forma, filtrar os vídeos que são boa informação e que são fake news. Só que o espiritismo ele tem muita coisa a oferecer. Quando a pessoa pergunta por onde começar, ou até mesmo pergunta alguma dica de livro, eu devolvo a pergunta dizendo: o que você está buscando? Porque algumas pessoas, na verdade, grande parte das pessoas, chegam até o espiritismo pela dor. Então, ela tem uma ferida aberta que está incomodando e que a primeira coisa que ela quer não é entender sobre os princípios da mediunidade ou entender sobre vários aspectos da filosofia espírita, como é que foi o método científico, o que Kardec usou para desenvolver a doutrina. Não. Ela só quer que aquela dor que ela está sentindo seja amenizada. E o espiritismo tem essa capacidade fantástica de consolar, né? Tanto que a gente chama de o consolador prometido, pelas informações que traz da continuidade da vida. Então, para essas pessoas, não adianta, por exemplo, dessa série de livros que eu trouxe aqui, a minha mini codificação, para comentar um pouco para vocês, não adianta, por exemplo, ela começar, às vezes, pela Gênese, pelo livro dos médiuns. Se seu coração está doendo, eu indico começar pelo meu preferido, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não necessariamente ele vai trazer informações sobre
as etapas de desenvolvimento da doutrina espírita ou sobre os aspectos nos quais ela se baseia, mas ele vai falar diretamente para o nosso coração, porque afinal é onde é como se fosse uma essência bíblica, só que ao invés de seguir a cronologia bíblica, né, da forma como a Bíblia é citada, o Kardec selecionou tópicos, separou em capítulos, então ele pega o trecho da Bíblia, tem toda uma análise em cima daquilo, com comentários do próprio Kardec, e geralmente ao final dos capítulos tem um plus, que é um comentário dos espíritos sobre aquele tema, né? Que o Kardec coletou na época da codificação e encaixou no evangelho da melhor forma possível. Dentro do canal, nós temos, inclusive, também comentários sobre os capítulos do evangelho, que é uma forma de acompanhar e ajudar na interpretação. Tá. Aí vamos supor que vocês querem entender um pouco da essência do espiritismo desde o começo. Estou curiosa para entender. Já começamos pela forma talvez mais fácil atualmente de adquirir informação, que são os vídeos. Então, no YouTube tem bastante coisa legal. E no final eu vou colocar, talvez eu coloque aqui como card, mas geralmente fica escondidinho. Então, eu coloco no final de uma forma maior 2 sugestões. Uma sugestão de um menino jovem, que acho que é o Jovem Espírita, que é o nome, se eu não me engano, e ele fala um pouquinho desse começo no espiritismo, basicamente parecido com o que eu estou falando aqui. E tem um outro, que é um vídeo onde os aspectos principais que delineiam a doutrina espírita são tratados. Então, é uma fala um pouco mais teórica, né? Menos engraçada. O outro é um pouco mais interativo. 2 exemplos, e tem muitos, muitos, muitos. Tem, inclusive, cursos, né, de introdução ao espiritismo disponíveis no YouTube. Para quem gosta de aprender por vídeo, estão lá. Quer aprender a essência do espiritismo? Apresentando, né? Então, aqui a gente tem os 5 livros principais, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Poucos conhecem, mas também existe esse livrinho, que é O que é o Espiritismo, falo já sobre ele, e Obras Póstumas, que foi publicado depois da desencarnação do Kardec. Gente, no Livro dos Espíritos não tem só as 1019 perguntas nos quais ele é conhecido, pelas quais ele é conhecido. No começo do livro, o prefácio dele, na verdade, é um resumo dos princípios que norteiam o Espiritismo. Nem todos acham a leitura fácil, mas é uma explicação muito inteligente do Kardec, que dá as bases, principalmente para quem não quer cair em possíveis enganos de interpretação das pessoas. Então, até mesmo quando você vai numa casa espírita e assiste uma palestra, quem está falando não tem uma formação espírita necessariamente. Não é, por exemplo, como numa religião de catolicismo, que a pessoa passa por tantos anos de curso e recebe um determinado título para poder falar sobre aquilo. No espiritismo, a gente dá o que tem e, idealmente, as pessoas que vão falar, né, fazer palestras, para ter um conhecimento legal. Para não ter risco de você cair em enganos, vai na fonte. Sugestão. O que eu comentei que eu ia falar sobre o que eu gosto demais desse livro, O que é o Espiritismo, foi Kardec colocou em forma de diálogo, baseado nas cartas que ele trocava, e ele separa em conversa com um cético, então aquela pessoa que não acredita, o que ela falava, né, na época, e o que o Kardec respondia. Fala sobre, por exemplo, o religioso, aquele que acha que o espiritismo veio para combater as outras religiões, e não é nada disso. Então, esse livrinho aqui é fantástico. Óbvio que a gente está falando de uma leitura bem formalizada. Como eu já falei, quer atender ao coração, vai diretamente ao Evangelho segundo o Espiritismo. A Letícia comentou no vídeo sobre frequentar as casas espíritas. Bom, começamos esse canal no contexto da pandemia, onde a gente ficou sem possibilidade de ir até uma casa espírita, mas vamos lembrar, né? Se lendo, se assistindo vídeos ou filmes, nós tomamos um copo, né, de, vamos dizer, água fluidificada, quando nós vamos a um ambiente religioso, por exemplo, a uma casa espírita, a gente toma um banho de cachoeira. Por isso, é muito interessante que, quando possível, a gente frequente sim, até para trocar ideias. E frequentar as casas espíritas, para conhecer melhor o espiritismo, eu nem indico as palestras, eu indico os cursos. Toda casa espírita séria possui cursos regulares de diversos temas e alguns deles são de introdução ao espiritismo.
Vou falar de duas vertentes que eu conheço, que são a Aliança Espírita Evangélica e o modelo da FEB. Lembrando que quando eu falo vertente, a gente está falando de metodologias de atuação, metodologias de elaboração de estudos, formas de trabalhar com o passe, com a mediunidade, baseado tudo em Kardec, estamos falando do contexto espírita sério, tá? Na Aliança Espírita Evangélica tem um curso básico de espiritismo, que infelizmente eu estou sem um livro para mostrar, eu tenho, mas me mudei e não sei onde está na bagunça. E é muito possível que, inclusive, exista os cursos online, né? Principalmente com o começo da pandemia, possivelmente vocês conseguem fazer esse curso online, porque há muito tempo atrás, quando eu morava em Aracaju, eu fiz o curso por carta. Então, com certeza, hoje temos aí disponível na internet. Depois do curso básico de Espiritismo, a Aliança Espírita Evangélica promove o curso de Aprendizes do Evangelho, ou Escolas de Aprendizes, que duram 3 anos, tem muitas etapas, e é um curso focado na reforma interior, tornarmos melhores a cada dia. Para quem frequenta casas espíritas no modelo da FEB, com certeza vai encontrar esse estudo baseado no livro que a gente chama de ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, também trata dos princípios do espiritismo e é uma das formas de começar nessa jornada. Por último, que eu já me alonguei demais aí na resposta, a Letícia comentou sobre os filmes. Filmes são fantásticos e são geralmente agradáveis também ao coração, e claro, quando são filmes espíritas mesmo, eles são sérios e a gente pode confiar nas informações que estão ali. Porém, é importante que eu diga que os filmes, eles são romanceados, eles são propositalmente construídos para esse formato cinematográfico. Então, não necessariamente eles são fiéis aos livros e nem fiéis à história ou à essência teórica do que está por trás da doutrina espírita, ok? Então, indico, por exemplo, o filme do Chico, para mim é o melhor dos filmes espíritas já produzidos sobre a vida dele, é encantador conhecer a vida dele. Tem o filme de Kardec, nossa, tem o filme do Livro dos Espíritos, tem As Mães de Chico Xavier, olha, tem diversos filmes aí para que a gente passe o nosso tempo de descanso também aprendendo um pouquinho sobre a doutrina espírita. Espero ter contribuído um pouco. Se vocês têm coisas a contribuir, coloquem aí nos comentários e a gente continua conversando sobre isso. Muito obrigada, Letícia, por abrir essa nova playlist no canal. Muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa rápida. Um abraço. Espero as dúvidas de vocês também.